Na verdade é o comecinho aqui do... A cronologia é a ciência que estuda a localização dos fatos no tempo e no espaço. Na Bíblia Sagrada não encontramos uma cronologia exata, porque Deus ocultou essas datas aos filhos dos homens. Deus quis que esses fatos tornassem conhecidos pelas gerações futuras, mas não quando aconteceram. As genealogias dos israelitas nem sempre são completas, pois mencionam só o nome dos personagens destacados, omitindo a miúde pessoas de pequena importância. Por exemplo, em Lucas 3,36, encontramos um Cainã, que não aparece na genealogia de Gênesis 11, 12 ao 14. Isso mostra que não podemos datar os acontecimentos em cima dessas genealogias por haver nelas omissões de elos. E aí, com essa leitura breve que a gente já fez aqui, uma das coisas que eu quero destacar em relação ao texto bíblico é que a Bíblia Sagrada, por mais que ela lance mão de algumas ferramentas, ela não pode ser limitada às características dessas ferramentas. Então, a gente não poderia dizer que a Bíblia Sagrada é um livro de biografia. Por quê? Mesmo que ela lance mão de alguns dados biográficos, ela fala de alguns personagens, dá alguns detalhes até da vida deles, ela não faz um apanhado geral da vida desses personagens. Ela não tem compromisso em dizer todos os eventos da vida deles, mas simplesmente ela traz, para dentro do seu contexto aquelas informações que julga relevantes conforme o seu propósito. E aí é interessante que a gente tem que entender o propósito do texto bíblico, porque se a gente não compreender, a gente não vai entender por que a Bíblia, por que o autor sacro, inspirado pela Espírito Santo de Deus, por que ele escolheu essa informação e não aquela? Por que ele mencionou essa situação e não aquela outra? Por exemplo, no caso, quando a gente vê a história de Elias, no contexto da história de Elias, você tinha ali a família de Onri, Se tem Onri, se tem Acabe, Jezabel, tá ok? E o narrador bíblico, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o cronista, ele faz menção, tá certo, da situação em que Elias vai para a casa de uma viúva, em Sarepta, e ele dá detalhes dessa situação no qual ele convive lá, com essa mulher, os problemas que agravavam em decorrência da seca, que foi profetizada. E mesmo dando esses detalhes, desse contexto, ele não dá tanta importância à vida, por exemplo, da família do monarca, da família de Onri, de Acabe, de Jezabel, que no contexto histórico, para o contexto histórico, são muito mais relevantes. Inclusive, Onri foi um dos reis mais conhecidos, de Israel, por parte, por exemplo, dos assírios. Os assírios, quando se referiam a Israel, chamavam de terra de Onri, por causa das grandes edificações que Onri fez. Onri fundou Samaria, foi um grande general, organizou militarmente, e estruturou o reino de Israel, as 10 tribos do norte, Então, Onri, como personagem histórico, é muito mais relevante. Mas para o propósito bíblico, Onri não é tão relevante como a viúva de Sarepta e quanto a história de Elias. Porque o autor bíblico tem um propósito. E o propósito não é o propósito de um biógrafo, não é o propósito de um historiador. É o propósito de comunicar um texto sagrado, revelado, um texto teopneus, soprado por Deus, com um objetivo de salvação. Então tem um objetivo salvífico. Então a história de Elias, ela é muito mais relevante para a nossa edificação espiritual, mesmo que não seja tão relevante historicamente, biograficamente. É aí onde a gente vê, por exemplo, essa questão da Bíblia lançar mão de informações históricas, mas ela não é um livro de história. Ela lança mão de informações geográficas, mas ela não é um livro de geografia. Quando você não entende isso, você começa a querer buscar na Bíblia algo que não é do seu propósito. Por exemplo, me perguntaram já, por que a Bíblia não fala de dinossauro? E aí, até quando eu dava aula para a mocidade. E aí eu perguntei para o jovem, não, tudo bem, a Bíblia não dá esses nomes com os quais classificam, a paleontologia classifica os dinossauros. Mas diga para mim, basicamente, o que é um dinossauro? Um dinossauro é um réptil, Não, muito bem, a Bíblia fala que Deus criou os répteis. É o que a gente precisa saber. Então, dentro da categoria, dentro da classe répteis, você tem diversos tipos de répteis, dentre eles os dinossauros, os animais gigantescos que havia na antiguidade. Então, o que acontece? A Bíblia Sagrada não é um livro de paleontologia. Ela não vai se dedicar a dar detalhamento dessas questões. Ela apenas vai te informar
que eles são todos criados por Deus, foram criados por Deus em algum momento da história. E aí onde entram alguns conflitos. Por quê? É por isso que ele está esclarecendo aqui na questão da cronologia. Quando você pega o conteúdo bíblico e você faz um enumerado, né, das citações genealógicas, e você quer se apoiar nela para estabelecer uma cronologia, você, desculpa a linguagem meio chula, você está forçando a barra. Você está tentando extrair da Bíblia algo que ela nunca prometeu que ia te fornecer. Então a Bíblia Sagrada, ela vai fornecer os eventos relevantes, os eventos marcantes na história, que estão comprometidos com algo que seja edificante, que seja impactante em relação à nossa salvação. Então os personagens que são mencionados têm um objetivo, há um objetivo salvífico, né, ao mencionar os seus acertos e os seus erros. É impressionante como a Bíblia Sagrada ela tem um diferencial maravilhoso. Ela nunca poderia ser usada como um livro de autopropaganda, porque mesmo ela citando homens de Deus, né, que são muito relevantes, Davi, por exemplo, né, que é dito que lá em Atos vai dizer que é segundo o coração de Deus, né, na fala de Estevão. E no próprio Antigo Testamento a gente vê a relevância de Davi, quando Deus faz promessa para ele que o seu trono nunca ficaria, né, sem um ocupante, sempre haveria alguém que ocuparia o trono de Davi. E mesmo assim, mesmo Davi sendo tão relevante para Deus, mesmo Davi sendo tão importante para Deus, não é por isso que o Espírito Santo de Deus vai passar um pano na história trágica de Davi. Então a Bíblia Sagrada, ela narra, né, os feitos grandiosos de Davi, como Davi servia a Deus, como Davi era corajoso, como Davi era dedicado, como Davi era temente, mas fala também do momento obscuro, né, do momento trágico, do momento catastrófico da vida de Davi. Quando, por exemplo, ele faz péssimas escolhas, né, ele adultera, né, com a mulher de um dos seus liderados, e ele promove a morte desse liderado, né, de Urias, colocando ele na frente de batalha. Depois ele tenta ocultar o seu pecado, e aí Deus levanta o profeta para denunciar isso abertamente a ele. Depois grandes aflições vêm para dentro da casa dele, né, e ele, por fim, mesmo com essas aflições, ele continua temente a Deus, servindo a Deus, se arrepende dos seus erros, né? Então não é porque Davi é um personagem importante que a Bíblia passa um pano, e é isso que eu acho mais impressionante na veracidade bíblica, né, na inspiração bíblica. É que ela mostra para você os personagens em relação aos seus acertos, mas também mostra os seus erros, para que tudo isso, consequência dos erros, muito bem, para que tudo isso seja referencial para você, seja importante para a sua carreira, você saber onde você precisa vigiar, onde você precisa estar alerta, né, você não cair como aquele personagem caiu no erro no qual a Bíblia Sagrada mostra, né, que ele caiu. E aí quando a gente olha para essa situação, nós vemos, né, o propósito do autor. Então o propósito do autor não é ficar elencando informações para se constituir um manual de ciência. Então ela não é livro de biologia, ela não é livro de cronologia também. Então ela vai narrar uns personagens que entende ser relevantes conforme o seu propósito. E vai dar a eles as características que entendam também serem relevantes. Não a totalidade da sua vida, mas sim aquilo que vai ser edificante para nós, ou que vai ser um alerta para nós. Assim você vê quando James Ussher, ele pega essa ideia de elencar os personagens, né, as genealogias, e tentar construir uma cronologia em cima desses dados, né, dessas informações dadas, ele é conduzido ao erro. Então ele chega a um dado cronológico a partir dessas informações, e ele aponta a data de 4.004 anos antes de Cristo para a criação. Tá, ok? E na verdade, essa indicação dessa data, ela também está subordinada a um propósito escatológico que ele pretendia colocar. Então ele queria indicar também uma data para a volta de Cristo. E aí ele começa a manipular esses dados para caber dentro da sua teoria. E aí você vê o grande erro que é você construir uma teoria sobre a Bíblia Sagrada e você manipular os dados, né, ou ocultar alguma coisa ou supervalorizar outra para se adequar à sua teoria. Você vai fazer a exegese, né? Você vai inserir na Bíblia aquilo que você quer que ela tenha. E aí é um gravíssimo erro, tá, ok? Então muitos que fizeram isso
acabaram constituindo heresias, né? Acabaram constituindo heresias por causa mesmo desses problemas. E aí, com relação à cronologia, é isso. Você tem que tomar cuidado, porque há personagens que são mencionados, mas há personagens que não são mencionados. E não foram mencionados porque o autor não entendeu o relevante. O Espírito Santo de Deus não inspirou, não o induziu a colocar. Então, fica essa lacuna. Uma vez que há essa lacuna, não há possibilidade de uma cronologia exata. Tá ok? Então, temos a questão da cronologia, que ele vai explicar melhor aqui. E aí ele vai começar a dar para nós alguns dados, né, discutir alguma coisa sobre o contexto, tá certo? O contexto no qual a Bíblia Sagrada vai tratar dos eventos. Então ele fala do Jardim do Éden, ó. Deus preparou um lugar de delícias para colocar o homem que havia de criar, a fim de que ele não ficasse à mercê do tempo como os outros animais inferiores. O Éden não era propriamente o jardim onde Adão habitava, mas tão somente o distrito, o local onde estava situado o jardim. Em Gênesis 2:8, lemos que o Senhor plantou um jardim ao oriente, isto é, a leste do Éden. Porém, alguns comentaristas preferem usar a expressão da banda do tempo antigo, para explicar que o jardim foi plantado antes da criação do homem. A palavra paraíso, sinônimo de Éden, ocorre apenas 3 vezes na Bíblia, e todas no Novo Testamento, como designação do céu, habitação do povo de Deus. No Antigo Testamento, encontramos várias referências ao Éden. O termo Éden tem sido usado frequentemente para designar abundância de frutos, comunhão com Deus, tá certo? Vestuário, comida, etc. E aí ele vai discutir a localização do Éden. Existe alguma problemática nessa questão da localização. Por quê? Existem alguns dados que são localizáveis e existem outros que não são mais localizáveis. Outra questão que envolve também o problema da localização. Quando finaliza a situação no qual a humanidade, né, o homem e a mulher, podiam ter contato com o Éden, há um evento sobrenatural que os aparta do contato com o Éden. Então, no Éden, havia essa intervenção de Deus. Primeiro, você vê, Deus criou tudo pela sua palavra, né? Deus criou tudo aquilo que existe pela sua palavra, inclusive os animais, e aí no caso do homem, ele forma do pó da terra e sopra, né? Agora veja, com relação ao Éden, há novamente uma intervenção divina, como o próprio comentarista aqui já está mencionando. Então Deus plantou um jardim, tá certo? E quando Deus plantou esse jardim, concedeu ao homem, à humanidade, né, ao homem e à mulher, a liberdade de participar, de estar, né, nesse jardim, de participar das suas delícias. E aí Deus autoriza que ele consuma, né, de todas as árvores, menos uma, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí quando a mulher se deixa seduzir, e o homem também se deixa seduzir por essa proposta vinda do maligno, utilizando-se, né, do instrumento, né, da corpo daquela serpente, né, aquela serpente que tinha patas na época, parece até a descrição de um dragão, né? Então, é a serpente com pernas e braços. Quando eles deixam seduzir por essa proposta e são expulsos, então, do Éden, veja só, eles serão apartados, né, sendo afastados do Éden. Há um evento sobrenatural no qual Deus coloca uma espada, né, chamejante, para separar, para impedir que eles tenham acesso, e coloca querubins guardando a entrada para que eles não tenham acesso. E lá diz ele que está a árvore da vida. Está a árvore da vida. E é interessante que em Apocalipse nós teremos menção, né, o Senhor Jesus vai fazer menção, de que nós teremos acesso à árvore da vida. Então, quer dizer, o Éden não é só um lugar físico, o Éden não é só um lugar geográfico. O Éden é a fusão do geográfico e o espiritual. Por isso que seria inútil a gente comprar uma passagem ali em Guarulhos e viajar para o Iraque e ir para o norte do Iraque, né, lá na nascente do Tigre e do Eufrates, procurar Éden. Então, não faz nenhum sentido. Porque é a transição, né, a fusão de um espaço físico, mas com uma intervenção espiritual, com uma intervenção sobrenatural, né? Então, tem essa questão da união que havia entre o espiritual e o material, quando Deus interagia livremente com o homem, né? Quando Deus dialogava tranquilamente com o homem. Uma vez que o homem não tinha pecado, ele não seria fulminado pela glória de Deus. Então o homem poderia se aproximar de Deus, poderia dialogar diretamente com Deus, poderia conversar livremente com ele. E a glória de Deus não afetaria, a glória de Deus não consumiria.
enquanto que na situação atual, se Deus se manifestasse para nós não suportaríamos a sua glória, né? E por causa do pecado nós seríamos consumidos. Então você tem a situação na qual o homem tinha essa liberdade, e não tem mais. Suposições, diz aqui, alguns acreditam que o lugar conhecido por Mesopotâmia, né, entre rios, representa o antigo lugar do jardim. Outros pensam que o local mais provável seja a Alta Armênia, onde tem sua origem os 2 únicos rios restantes dos 4 que regavam o jardim. Então, tem Tigre, Eufrates, né, Pison e Guion, uma coisa assim, acho que ele vai citar aqui novamente. E só dos 4 rios mencionados, só o Tigre e o Eufrates são localizáveis. As tradições pérsicas localizam o Jardim do Éden entre o rio Tigre e o rio Eufrates, o Nilo e o Indo. Segundo alguns estudiosos, os 2 rios desaparecidos só poderiam ser o Nilo, na África, e o Indo, na Índia. Entretanto, esta é uma área muito grande para um caso tão circunstancial. Então, os rios estão muito afastados. A gente vai ver no mapa que está aqui. Estão muito afastados entre si para essa hipótese ser plausível, né? Eles constroem hipóteses, mas não é muito plausível. Entretanto, essa é uma área muito grande para um caso tão circunstancial. Mas há quem pensa que a palavra rio deve ser tomada no sentido de ribeiro e que deve ter desaparecido no decorrer dos tempos, talvez se fundido com o Tigre e com o Eufrates por ocasião do dilúvio. Uma mudança geológica, né? É possível. Outros estudiosos entendem que os locais mais apropriados para o Jardim do Éden são as imediações do Mar Cáspio, porque a natureza, com a sua exuberância e flora e fauna, são ali de tal porte que o ambiente parece ser o único na face da Terra. Não apenas um ambiente do ponto de vista vegetal, mas até da antropologia ali, mostra bastante diferente. Veja só, aqui são algumas teorias para a localização do Éden. Aqui primeiro uma tabela da genealogia das nações, tá? Então a Bíblia Sagrada, ela fala de modo geral, a gente falou sobre cronologia, né? Ela nos aponta, né? Nos indica, de modo geral, um início para as nações do mundo da atualidade. Então um início, né? Desde das gerações que foram surgindo depois de Noé, né? De Sem, Cã e Jafé. De cada um desses descendentes têm se desenvolvido as nações que hoje compõem os povos da atualidade. Então a Bíblia Sagrada faz menção aqui de Jafé, fala de Gomer. E aqui aquilo que eles constroem aqui como teoria, né, em cima dessa narrativa bíblica, a partir de alguns estudos de antropologia, né, de sociologia, eles falam aqui, em Gomer nós podemos enxergar a origem dos celtas, dos símbros, que são um povo que vizinho dos romanos na Itália, os celtas, os símbros, os franceses da atualidade, né, os ingleses, alemães e os dinamarqueses, tendo origem nos povos bárbaros que habitavam nessa região e sendo esses povos bárbaros com uma origem remota, né, de Gomer. De Magog ele enxerga aqui os russos, os antigos países da União Soviética. De Madai, os medos e persas, tá? Inclusive tem uma importante teoria que fala dos indo-europeus, que são povos que teriam se originado na Pérsia e emigrado e entrado aqui, colonizado as regiões da Europa através da invasão dos povos, e depois venham ser os gregos e os romanos, tá ok? Então os Madai, medos e persa, Javan seriam os gregos, Tubal, que seria a Rússia, né? Também a Rússia detém aqui muitos povos dentro do seu território, tá? Então Tubal também ele vê como russos. E também os povos próximos ao Azerbaijão, que é aqui no Cáucaso, tá? No Cáucaso. Para Meseque, ele vê também outros povos que estão dentro do território da Rússia, Tirás, os Trácios, ou Bulgária, que está aqui nos Balcãs, tá? Bulgária, aqui, Tirás. Para os Semitas, ele vê aqui os Elamitas, que juntamente com os persas estavam nesse território aqui, os Elamitas, tá? Assur, que são os assírios da Alta Mesopotâmia, Arfaxade, que seriam os caldeus, tá ok? Caldeus, aqueles que depois interagiram com os sumérios, né, e fundaram uma grande sociedade ali. Lud, ele vê os da Lídia, que é a Turquia da atualidade, tá? Da antiga Lídia. E Arã, os sírios ou arameus, tá? Os sírios e os arameus de modo geral, que é um povo que estava bem espalhado aqui por essa região.
os arameus, os amorreus, tá? Povos que se espalharam, que têm origem nos semitas. Para os descendentes de Cã, ele vê Cuxi, que seriam os negros da Etiópia, tá? Cuxi, Mizraim, que é o nome hebreu para os egípcios, Mizraim, são os egípcios, Puti, que ele vê como um ascendente da Líbia, tá? A Líbia, que existe até hoje aqui, os povos da Líbia, e Canaã, Israel e Palestina, tá? Os cananeus, tá? Agora, para os cananeus, você vê algo mais específico em relação àquela maldição. E aí, com relação à maldição, a maldição de Cã, que cai em Canaã, você tem o contexto no qual Moisés, que é aquele que está sendo inspirado por Deus, ele está narrando eventos que retrocedem na história. Então você tem Moisés, ele é o escritor inspirado por Deus, tá? E o Espírito Santo de Deus está levando ele a descrever eventos que retrocedem na história. Então, quando ele menciona o fato no qual Cã, ele como que zomba, né, da nudez de seu pai, zomba daquela situação, enquanto sem Jafé tem uma atitude conspícua, tem uma atitude sóbria, e eles vão e cobrem a nudez de seu pai, Cã, ele como que zomba, né, daquela nudez. Então, essa atitude irreverente de Cã em relação a essa situação vexatória, né, da vida de Noé, ela é, vamos dizer assim, ela é um sinal para um mal maior. Ela é um sintoma. Ela é um sintoma de um mal que vai aparecer depois. Então é isso que você precisa perceber dessas situações. Não é a questão do ódio do personagem que quer destruir o outro. O que muitas pessoas, muitas vezes, procuram ver isso. Muito, muito pelo contrário. É a questão sintomática. Então aquele personagem bíblico, né, ele é um instrumento pelo qual será indicado um mal que será manifesto e tem que ser tratado. Então, é isso que Moisés está apontando. Veja, aquela situação de Cã, e veja o resultado agora. É isso que Moisés está escrevendo. Veja, aquela situação de Cã, aquela irreverência, diante da nudez de seu pai. E olha o resultado no povo de Canaã. E aí onde ele enxerga o alvo da maldição caindo em Canaã. Por quê? Porque ele vê em Canaã todas as características de um povo que não teme a Deus. Ele vê em Canaã todas as características de um povo que é completamente irreverente nessa atitude. Por exemplo, quando você vê Deus inspirando Moisés a construir a lei, né? Tem os mandamentos que estão entregues e tem toda a lei, né, que está em volta dele. Dentre as leis, você vê algumas leis tratando especificamente sobre sexualidade. E dentro das leis da sexualidade, você vê algumas proibições que é até estranho você falar, nossa, mas Israel, você tem essas proibições por quê? Havia alguma situação na qual isso acontecia no meio deles? E na verdade, o que você tem ali é uma prevenção para que eles não adotem os costumes que estavam presentes em Canaã. Por exemplo, a zoofilia. Então, as pessoas faziam sexo com animais, o homossexualismo, as pessoas faziam sexo com pessoas do mesmo sexo. Havia incesto, então, pessoas faziam sexo com seus próprios parentes próximos, tá ok? E tudo isso, então, será alvo de proibição na lei mosaica para que haja uma prevenção para que eles não caiam nas mesmas práticas. Então, com essas práticas que eram vistas entre eles, você vê Moisés diante da situação na qual o sintoma se manifestou agora, na doença que está diante dele, que é essa destruição moral, essa destruição dessa sociedade. E por causa dessa intensa destruição, você vê como Deus como Deus entrega aquele povo ao anátema. Então, eles têm que ser eliminados, porque se eles persistirem, eles serão um mal maior. Então, eles têm que ser eliminados para que eles não venham causar prejuízo, como de fato causaram, né? O povo não atendeu a ordem de Deus e eles de fato propagaram esses maus hábitos. E até hoje você vê na sociedade, quando tem se levantado um grupo, né, dentro da sociedade que não teme a Deus, um grupo que não tem qualquer respeito pelas tradições e que está tentando destruir, né, essa construção judaico-cristã, né, da sociedade ocidental, da moral, da ética, tá certo? Das tradições, você vê as propostas que eles tentam passar no Congresso, como, por exemplo, a aprovação do reconhecimento como casamento de qualquer união. Agora pode casar pai com filho, filho com...
Exatamente. Estão trabalhando pelo reconhecimento de qualquer união, Daqui a